Boa tarde, meu povo. Passando aqui para fazer uma breve reflexão com vocês sobre este último texto que eu postei sobre os conflitos, a importância do conflito na nossa vida. Sei que não é fácil ficar sob a doma do conflito. Sei que ele é desconfortável, ele nos desinstala, ele nos retira o sossego, mas há uma dimensão pedagógica dele que é importantíssima de ser ressaltada. Eu escrevi assim: o conflito nos indica a existência de uma inflamação emocional. A cura só é possível mediante os enfrentamentos. Não cale seu conflito, mas ouça cada detalhe do que ele tem a lhe dizer. Adaptar-se a ele é optar pela manutenção de uma conduta pouco frutuosa. É muito interessante porque, da mesma forma como o corpo se manifesta para que a gente perceba que algo não está bem dentro de nós, porque nós temos uma interioridade que os nossos olhos não alcançam, então e o nosso corpo tem uma inteligência, um instinto de sobrevivência que faz com que ele nos mande recados. Uma febre, por exemplo. Quando você tem uma febre, é o seu corpo lhe dizendo de que algo está infeccionado, de que algo está inflamado. E aí a gente começa a investigar os motivos da febre. Claro que a gente tem motivos psicossomáticos, em que a gente não identifica uma causa física, é apenas psíquica. Tem aquela famosa febre emocional que a gente tem muito quando a gente é criança. É um distanciamento dos pais, da mãe ou daquela figura com quem você tinha um vínculo emocional estreito. Você tinha febre quando você ficava longe, tinha febre quando sentia saudade. Mas retirando isso, a febre é um indicativo de que algo dentro deste corpo que nós não enxergamos não está bem. Então a gente vai buscar um tratamento para isso. A dor também é um indicativo de que algo não está bem com o corpo. Essa semana, por exemplo, eu estou administrando uma dor no joelho direito. Eu tenho os dois joelhos operados, eu conheço bem a dor da lesão do menisco, geralmente uma dor posterior que a gente sente. É muito diferente de todas as dores que eu já tive até hoje. Mas algo me indica que eu estou precisando passar lá no Joseph, que é o meu... Toda vez que eu tenho uma situação assim, é ele que cuida de mim. Preciso observar os sinais do meu corpo. A dor é um indicativo de que algo em mim não está bem. Então presto atenção nos sinais do corpo: febre, dor, erupções na pele. Então nós temos queda de cabelo, nós temos vários sintomas, gritos que o corpo dá para que a gente preste atenção nas necessidades dele, sobretudo aquelas que nós não enxergamos dentro de nós. Para isso nós vamos para as máquinas que nos radiografam, as tecnologias mais avançadas, o velho raio-x que mostra a situação dos seus ossos, as tomografias computadorizadas que indicam o que existe dentro de você que está errado. Vocês que me acompanham há muito tempo sabem que eu administro há 8 anos um zumbido no ouvido que acabou com... Acabou não vou exagerar. Retirou muito da minha qualidade de vida nos últimos tempos. E aí, durante muito tempo, eu lidava com esse zumbido que era acompanhado de algumas perdas leves de audição, sempre do ouvido esquerdo. Tratei durante muito tempo como surdez autoimune, uma doença autoimune que eu não sei a causa, que está muito ligada ao emocional. Agora, no início do ano, eu estive em Lisboa e lá encontrei o Dr. Leonel, um dos maiores especialistas em otorrino no mundo, um dos homens mais esclarecidos em diagnóstico, Leonel Luiz, aliás, um homem simpaticíssimo, que me atendeu com muito carinho. O Dr. Rubens Brito cuidou durante muito tempo de mim aqui no Brasil. Atualmente o Dr. Márcio Salmito tem me acompanhado porque ele faz a aplicação introtimpânica, né, de corticoide. Então
eu uso corticoide com muita frequência e às vezes períodos muito longos. Por isso que às vezes eu fico mais gordinho, mais inchado, as pessoas ficam, o que está acontecendo com a cara dele? É corticoide. Corticoide incha muito, deforma a gente. Então, nos últimos tempos, eu fui para uma máquina específica que tem no Hospital Albert Einstein para fazer uma investigação da hidrópsia, que é o nome do que o meu corpo faz aqui nessa região do ouvido, que é um acúmulo de água que retira a minha qualidade de vida. Então, aquele exame me indica algo que está acontecendo comigo. Hoje eu tenho um diagnóstico mais fechado, não consideramos mais doença autoimune, mas síndrome de Meniere, que é uma doença muito comum, que acompanha com vertigem, perda de audição. Graças a Deus eu não tenho a vertigem, eu só tenho a perda de audição. Mas agora eu estou controlado. Descobri uma outra forma de tratar e está dando certo o tratamento. Mas enfim, nós temos diversas formas de tentar identificar o que está acontecendo com o meu ouvido. Então eu tenho uma imagem que me revela aquilo que acontece. Qual é a medicação que eu uso para combater aquela hidrópsia, para que o meu organismo não forme mais esse acúmulo de água no ouvido, na cóclea? Mas quando nós estamos nos referindo àquilo que em nós é psíquico, emocional, como é que a sua psique manda recados? Nessa parte sua e minha, isso é filosófico, né? A gente, toda vez que a gente se refere a nós o fazemos a partir de uma convicção de que existe uma parte aqui em mim, em você, que de alguma forma tem o controle de tudo. Dê o nome que você quiser. Eu gosto de chamar isso de consciência, que é o lugar onde Deus habita. Gosto sempre de fazer essa ponte religiosa, né? O discurso religioso vem junto com essa compreensão da psicologia, da psiquiatria. No meu cérebro existe aquilo que nós chamamos de consciência, que é o lugar que sabe tudo sobre mim. No meu livro, Por Onde For o Teu Passo, que lá esteja o teu coração, se você nunca leu, eu lhe recomendo. É um livro muito bacana. Falando do meu livro, falando que ele é bacana, desculpe. Eu gosto do livro. É um diálogo de um homem com a sua consciência, e a consciência é uma criança. Eu quis dar um significado assim: a criança, ela não tem rodeios. O que ela sabe, ela sabe. Ela não fica dissimulada. Claro, depois ela vai aprendendo a ser dissimulada. Mas você, no primeiro momento da sua vida, você foi absolutamente honesta. Você foi extremamente transparente com o que você sentia e com o que você achava. Depois as pessoas lhe educaram para que você não dissesse tudo, dissesse apenas alguma coisa. Então a gente vai ficando dissimulado à medida que a gente vai sendo educado. Não deveria ser, mas a gente fica educado. Não digo tudo o que eu penso, não digo tudo o que eu acho, porque é uma lisura que eu procuro observar. Então eu estou diante de você, não gostei do seu corte de cabelo. Para que eu vou falar que eu não gostei do seu corte de cabelo, se isso não altera em nada? A não ser que eu tenha muita intimidade com você e eu sugiro, olha, da próxima vez, não sei o que você pensa sobre isso, mas eu acho que seu cabelo fica melhor assim. E você tem todo o direito de dizer, a cabeça é minha, o cabelo é meu e quem tem que gostar sou eu. Aí você dá um palpite na vida de alguém que você ama, se não. Mas nós temos essa parte de nós que de alguma forma não foi contaminada pela hipocrisia, pelos disfarces que nós costumamos dar. Nós chamamos isso de consciência. Quando essa parte de nós que tem o comando identifica que algo não está bem, ela manda um recado. E de que forma nós temos esse recado? Qual é a febre da doença emocional? O conflito. Se o corpo, quando adoece, precisa nos dar um indicativo de que algo não está bem com ele, uma febre, por exemplo, quando nós não estamos bem emocionalmente, a manifestação chama-se conflito. O conflito é a febre das emoções. O conflito é aquela realidade
que lhe coloca um obstáculo entre aquilo que você é com aquilo que você está sendo. Aquele que você é e aquele que você está sendo. Pode ser que aquele que eu estou sendo hoje não tenha nada a ver com aquilo que eu sou na minha essência. Então eu fui assumindo coisas na minha vida que não me diziam respeito, e por ter medo de contrariar alguém, eu fui acatando aquilo como meu, foi ficando para mim, fui assumindo, não fui tendo coragem de dizer que aquilo não era para mim, que aquilo não tinha nada a ver comigo, e de repente aquela situação se avolumou e eu deixo de morar bem dentro de mim. E aí eu fico conflituado. A febre das emoções é o conflito. Fico conflituado, não caibo dentro de mim, não sei como agir, não sei como viver, como fazer. E o conflito, ele se estabelece dentro de nós assim, como uma espécie de espinho no travesseiro. Sabe, como se você tentasse dormir numa cama cujo travesseiro está forrado de espinhos. Toda vez que você deita a cabeça, você sente o espinho. Está desconfortável, não consigo dormir. Às vezes, aquele desconforto vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. E o que eu preciso fazer? Preciso enfrentar. Preciso pegar esse travesseiro e tirar espinho por espinho e jogar fora para que o travesseiro volte a ser confortável. Na vida emocional acontece a mesma coisa. Às vezes nós vamos permitindo que alguns contextos extremamente desconfortáveis vão ficando na nossa estrutura de vida e a gente vai convivendo com aquilo e a gente vai passando os dias e a gente vai se adaptando a isso. É como se a gente se adaptasse à doença. Como se você se adaptasse à febre. Não, o seu corpo não foi criado para ficar constantemente em estado febril. Aliás, a febre é um desconforto horrível. Você perde o ânimo, você perde a disposição. Você tem que tomar um antitérmico. Mas qual é o antitérmico para o conflito? Qual seria a porção que teria alguma ação sobre esse conflito? O enfrentamento. O que é o enfrentamento? É a capacidade, a coragem que você tem de colocar-se diante daquilo que está sendo desconfortável do ponto de vista das emoções para você. Por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou tão desconfortável em mim? E você tentar identificar. Pode ser que você tenha assumido muita coisa que não era sua, que não era para você, que não tem nada a ver com você, e você foi se adaptando. Pode ser que você tenha estendido aquele relacionamento que você sabe que já acabou há muito tempo. Não existe respeito, não existe amor, não existe solidariedade, só existe a obrigação. Aquele relacionamento pode ser de amizade, pode ser de namoro, pode ser de casamento, pode ser o que for. Todo relacionamento precisa ser purgado. As nossas relações, até mesmo as obrigatórias. Você precisa purgar a sua relação com seus filhos todos os dias. Ou se não é todo dia, né? Porque dá a impressão que a gente vai ficar aí eternamente terapeutizando tudo. Seria o ideal. Mas pode ser que você coloque para você a regra de pelo menos uma vez na semana pensar na qualidade dos seus relacionamentos. De que maneira você está levando adiante os vínculos que você tem. E você identificar os conflitos que existem em cada relacionamento. Inclusive, aquele relacionamento que não passa por uma outra pessoa, mas que passa por uma escolha. O trabalho que você tem, por exemplo. O trabalho não é uma pessoa, mas é uma escolha que você fez um dia. E pode ser que o seu corpo, as suas emoções estejam tentando lhe mostrar que esse trabalho é um lugar de infelicidade para você, que você ficaria muito mais feliz e muito melhor se você até ganhasse menos, mas estivesse trabalhando em algo que lhe realizasse. Tá bom, mas aí você pode dizer para mim, padre, e a estabilidade que eu alcancei? Você precisa pesar isso, inclusive para ter direito de escolher pela estabilidade, sabendo que ela pode ser um aprisionamento para você. Mas até escolher a estabilidade, mesmo sabendo que ela lhe faz mal,
precisa ser uma escolha. Esse conflito precisa ser sanado, precisa ser ouvido. Tá bom, eu chego à conclusão de que eu sou infeliz no meu trabalho, mas eu fico por causa da estabilidade. Mas você então fez o enfrentamento. Você chegou à resposta. O que é cruel é quando você não chega a uma resposta, mas você fica naufragada o tempo todo nas enormes ondas do seu descontentamento. Eu não ficaria num lugar, mesmo que me desse estabilidade, estando eu infeliz. Mas as outras pessoas têm o direito de viver isso. Sim, até para serem felizes as pessoas têm o direito. E eu sei que às vezes é difícil a gente olhar isso e permitir que o outro seja infeliz. Quantas vezes eu quis mudar a cabeça das pessoas que eu amo porque eu queria a felicidade para elas? Mas elas naquele momento não queriam o mesmo que eu. E eu precisava, de alguma forma, ficar bem com a opção de não poder interferir mais. Tá bom, a vida é sua, tudo o que eu tinha de dizer eu já disse. Inclusive vou parar de falar, para não ficar aquela coisa desagradável também para mim, de ficar eternamente dizendo a mesma coisa. Mas a partir deste momento, viva o seu conflito e decida. Se é isso que você quer, então tá bom. Até para você ser infeliz, você tem o direito. Até de ser infeliz, você tem o direito. E eu não posso interferir na sua escolha. Mas é bom que essa escolha tenha passado pelo enfrentamento. Eu enfrento os meus conflitos. Eu não deixo para amanhã. Tá bom, esse amanhã, minha gente, eu não preciso ler literalmente, compreender literalmente. Às vezes o amanhã é mês que vem, ou depois dessa pandemia. Eu cheguei à conclusão de que... cheguei não. Muitas pessoas já concluíram isso antes de mim. Eu assumi isso para mim como uma regra de vida. Que eu nunca posso tomar uma decisão importante quando eu estiver muito feliz ou quando eu estiver muito triste. Decisões importantes só devem ser tomadas quando eu estou no equilíbrio das minhas emoções. Nem tanto lá, nem tanto cá. Para mim tem dado certo. Às vezes eu passo por momentos difíceis em que eu quero reagir imediatamente. Eu penso, para que eu vou reagir a isso agora? Se a vida ainda está trabalhando. A vida ainda está trabalhando. Quantas coisas eu achei que eu tinha a compreensão delas e de repente eu percebi que não tinha nada e o tempo me mostrou, meu Deus, que ilusão a minha. Pensar que eu tinha resposta para aquilo, mas não tinha. Às vezes eu achei que eu estava enxergando a verdade, não era. Era um equívoco. O tempo veio e desmentiu, então hoje eu tenho tido muita paciência comigo. Muita paciência, eu preciso ter. Porque senão a minha vida será pautada a partir dos impulsos. E eu não posso ser impulsivo. Eu cheguei à conclusão de que, para mim, a impulsividade me coloca num contexto de muita burrice. Burrice racional e burrice emocional. A minha impulsividade me faz dizer o que eu não devo, fazer o que eu não deveria fazer. Então eu tenho dado um freio, colocado um freio na minha impulsividade. Mas eu não fujo do conflito. Toda vez que as minhas emoções, que a minha vida emocional quer me dar um recado por meio dos conflitos, eu recebo na sala de estar, na sala principal da minha vida. Ponho todos os conflitos e vou ouvi-los um a um. Conflito no trabalho? Está aqui, vou ouvir. Conflito com a minha mãe? Vou ouvir. E aí você vai enumerando as pessoas que compõem a sua ambiência emocional. A gente tem conflito com todo mundo, pode observar. Em algumas situações, os conflitos se agravam, porque a gente vai deixando avolumar. Mas é tão importante a gente ouvir o que eles têm a dizer. Não ficar deixando para amanhã, sabe? Quantas pessoas eu já identifiquei extremamente infelizes porque não souberam ouvir o conflito de cada dia.
Quantas vezes eu mesmo fiquei extremamente infeliz porque não consegui administrar o conflito meu de cada dia. É um por dia, ou às vezes o dia é mais tumultuado, traz vários ao mesmo dia, mas eu preciso enfrentá-los, eu não posso colocá-los na gaveta e fingir que eles não existem. Se eu cuido da febre, por que eu não vou cuidar do conflito? São duas realidades iguais, com as mesmas funções, claro, com características diferentes, com expressões diferentes. São organismos diferentes. A febre é física, mas o conflito também eu sinto em mim. Quando ele me domina, o meu corpo todo ressente, a carne ressente. Eu fico ressentido. O meu corpo fica indisposto, me dá uma dor que eu não sei onde é. O conflito ele tem o poder de derramar no corpo uma série de químicas que são desfavoráveis à minha saúde física. Mas vou vivê-los, vou enfrentá-los, porque a qualidade da minha vida depende destes enfrentamentos. Se eu quiser viver sem enfrentamentos, eu não tenho direito de esperar qualidade de vida. Se eu não viver os meus enfrentamentos diariamente, eu não terei condições. Não posso, não é justo eu esperar uma situação mais satisfatória. Porque o que é o bem-estar? O bem-estar emocional. O bem-estar físico é aquele em que você sente que o corpo está bem. Você dormiu, você acordou descansado, você trabalha, tem disposição para o trabalho, você se cansa ao longo do dia, chega em casa, toma um banho, vai dormir, o sono vem, isso é bem-estar. Faz uma atividade física, tenta comer direitinho, isso é bem-estar. Mas nós precisamos falar do bem-estar emocional, que é quando você percebe que essa parte de você que tem comando de tudo, que eu gosto de chamar de consciência, ela está em paz. E eu fico bem no corpo que eu tenho. Então eu posso unir o bem-estar físico ao bem-estar emocional e eu tenho uma satisfação enorme de ser quem eu sou. Quando uma coisa no meu corpo não está bem, por exemplo, quando eu tenho as minhas crises de ouvido e eu preciso entrar nos corticoides, meu Deus, como é sofrido para mim. Porque eu tenho muitos efeitos colaterais dos corticoides. A cara que fica larga, o corpo que incha, não é só isso. Eu tenho problema de vista que piora. Então, o desconforto físico, aquela sensação de plenitude no ouvido, o zumbido que não vai embora, o desconforto físico influencia no bem-estar emocional. Então eu preciso ficar fazendo um esforço para que aquele desconforto dessa região do meu corpo não derrame mal-estar no resto do corpo e nas minhas emoções. Hoje, por exemplo, eu estou bem, muito bem nos últimos 15 dias. Uma nova medicação, tirou meu zumbido, estou com sensação de audição perfeita, não estou com o ouvido tampado mais. Então isso favorece demais o bem-estar do corpo. Os dois caminhos precisam ser cuidados por nós. Cuido do bem-estar físico, cuido do bem-estar emocional. E o bem-estar emocional não é fruto de mágica, nem tampouco um resultado da oração somente. A oração ajuda muito. A oração nos ajuda a colocar as coisas no eixo, mas depois da oração vêm os enfrentamentos. Precisamos marcar uma conversa com fulano de tal. Para quê? Para pontuar os conflitos que nós estamos tendo. Preciso pontuar os conflitos que eu estou tendo com as pessoas. Preciso falar sobre eles com as pessoas, porque eles estão me intoxicando e eu não tenho o direito de fazer isso comigo. Não posso transformar a minha rotina de conflitos numa rotina normal, como se eu pudesse suportá-la o tempo todo. Não.
Eu preciso resolver sempre que puder. Sempre que eu posso, eu dou um passo na resolução desses conflitos, para eu não ficar eternamente acomodado neles. É tão difícil, é tão cruel você perceber que uma pessoa optou por acomodar-se com os conflitos. Aí aos poucos o sorriso vai indo embora, a disposição vai indo embora, vai perdendo o ânimo, a vontade de viver. E isso vai ficando tão profundo, tão arraigado. E às vezes, quando a pessoa tenta reagir, ela já não pode mais. Por isso, fique atento aos seus conflitos. Mas tenha uma atitude solidária também. É bacana isso. Você identifica que você pode fazer isso por você, mas você também pode fazer isso por muitas pessoas que neste momento estão conflituadas, precisando viver um enfrentamento. Precisando viver enfrentamentos. Motive essas pessoas a fazerem isso também. E o mais bonito, minha gente, quando nós ajudamos alguém, de alguma forma nós também estamos sendo ajudados. Eu faço questão de ajudar sempre. Aqui, para mim, minhas redes sociais, a minha vida pessoal, o meu contato com as pessoas, onde eu sei que existe um conflito, eu gosto de alguma forma. Se eu puder ajudar, eu quero ajudar. Quero contribuir. Porque eu já fui tão ajudado pela minha vida afora. Quantas vezes os conflitos queriam me matar, queriam me arrancar da alegria, queriam me arrancar da minha disposição. E eu tive pessoas fundamentais naquele momento, que me deram a palavra certa, que me ofereceram um ombro, um colo, um amor, um carinho. Então a gente pode ser um para o outro. Eu me disponho, eu fiquei pago para isso e tenho uma enorme satisfação de perceber que o meu ministério me permite isso. De alguma forma, ao expor os meus conflitos pessoais, a maneira como eu lido com eles, também ajudar outras pessoas a lidarem com seus conflitos. É assim que a gente vai qualificando a nossa vida, transformando cada vez mais o nosso coração num lugar harmonioso. Quanto mais em dia eu estiver com os meus conflitos, isso é, enfrentando-os, ouvindo o que eles têm a me dizer, prestando atenção nas mensagens que eles estão me trazendo, permitindo que cada um deles diga, me sugira o que eu posso fazer para vencê-los, ou para adquirir, chegar neste bem-estar emocional que é tão fundamental nos dias de hoje. Quanto mais eu caminho nessa direção, mais harmonioso eu me sinto. E o mais interessante, a gente perde muito daquela pretensão de sermos perfeitos, de sermos prontos e acabados. Não. O ser humano que está em dia é aquele que resolve os seus conflitos toda hora, todo instante. Não existe perfeição para nós. Nós nunca seremos perfeitos. Bobo de quem desejar ser. Nós somos imperfeitos, mas precisamos ser honestos com as nossas imperfeições. Preste atenção nos seus conflitos. Ouça o que eles têm a lhe dizer. Pode ser que você esteja conflituado há muito tempo e não tenha dado atenção, devida atenção, às vozes interiores que tentam lhe alertar das mudanças que você precisa fazer para viver melhor, para ser mais inteiro, para ser mais feliz. Que Deus abençoe o nosso propósito, que Ele possa iluminar o nosso coração hoje, nos conceder a sabedoria, o discernimento, para ouvir o conflito, enfrentá-lo e resolvê-lo. Que Deus nos dê sabedoria, discernimento, para também ajudar os conflituados que estão ao nosso redor. Que Ele aguce em nós o nosso sentimento de fraternidade, de solidariedade, para que nós tenhamos paciência com os que estão conflituados ao nosso redor.
e nós tenhamos este movimento, tenhamos a capacidade de fazer este movimento, de sair de nós, de viver cada vez mais essa revolução. Isso é uma revolução. Reconciliar-se diariamente é um movimento muito revolucionário. Eu ouso ser quem eu sou. Eu ouso todos os dias ouvir os meus conflitos, não me acomodar a eles e buscar a transformação, a evolução que eles podem me ajudar a viver. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua presença. Eu desativo os comentários porque eu acho tão significativo, ou melhor, eu não acho significativo falar com um monte de gente comentando ao mesmo tempo, porque na vida não é assim, né? Quando a gente vai conversar e o outro está falando, a gente se cala. Mas eu sei que às vezes as redes sociais não nos permitem esse ficar calado do outro lado. De alguma forma a gente quer se manifestar, a gente quer dizer, a gente quer concordar. Então, quando eu desativo o comentário, não é porque eu estou ignorando o que você tem a dizer, não. É porque eu considero que seja importante neste momento a gente estabelecer uma comunicação assim. Eu sinto falta de ouvir. Às vezes eu falo muito pouco, eu falo muito. E eu tenho necessidade de ouvir. E eu gostaria muito de ouvir. Gostaria muito de ouvir. Eu gostaria muito de que alguém refletisse comigo as minhas questões. Então, quando eu desativo, não é porque não é importante o que você tem a dizer. É porque eu estou considerando muito importante o que eu estou dizendo neste momento, que é do fundo do meu coração que nasce o meu desejo de dizer a você, de falar com você, e que isso que eu esteja falando, que tanto faz sentido para mim, possa fazer sentido na sua vida, de você crescer também, de você avançar e você evoluir cada vez mais, você estar num estado de pertencimento, sabe? Você ser sua, você ser seu, com todos os seus conflitos, consciente deles, consciente de todos os conflitos que você tem, mas não acomodadas a eles. Muito obrigado pelo carinho. Até a próxima. Simplesmente Cristo quer te tocar, cura tua vida e o coração modificar, pois na simplicidade Ele te leva à conversão, e o seu projeto é de plena restauração.